Olá, olá, olá. Hello, hello, hello. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então a gente começa hoje o nosso percurso, né, pelos verbos, que é um dos tópicos mais importantes que a gente tem nas provas do vestibular da Consultec, né? A Consultec adora cobrar verbos para a gente nas questões, principalmente naquelas questões gramaticais, adora cobrar alguma coisa de verbo, né? E aí é muito interessante para a gente saber, né? Como é que é cobrado esses verbos na prova Consultec, né? Como é que são essas questões? O que é que eles abordam? O que é que eles nos pedem? Enfim, como é que a gente vai trabalhar? Bom, eu gosto muito de falar que a gente precisa entender basicamente, quem já foi meu aluno vai lembrar muito bem disso, a gente precisa entender basicamente duas perguntas básicas, né? Básicas. Duas perguntas claras, assim. Independente de qual seja o idioma, independente de qual seja, né? O que você esteja aprendendo de determinado idioma. Quando a gente fala de verbo, a gente tem que saber responder a duas perguntas básicas. A primeira pergunta é exatamente a gente perguntar o how. How o que, professor? Como, né? Como o quê? Como eu reconheço esse verbo? Como é a conjugação desse verbo? Porque vejam, quando a gente está trabalhando com verbos, a gente tem que entender duas perspectivas, né? Primeiro, a gente tem que ter as perguntas que vão ser trabalhadas, né? As questões com verbos que vão nos trazer questões gramaticais. Mas é muito importante a gente perceber ou pensar que os verbos eles precisam ser trabalhados para a gente poder identificá-los no texto. Esse é o grande lance dos verbos, né? Para que a gente possa identificá-los no texto, justamente para você ter a sua compreensão, enfim, a sua interpretação, que é o que acaba aparecendo com mais frequência para a gente. Então eu preciso saber identificar esse texto, ou esse verbo. Eu preciso saber qual é a estrutura que ele é utilizado. Por exemplo, eu preciso saber que quando eu encontrar com uma palavrinha como did, por exemplo, obrigatoriamente aquilo ali vai me representar o passado. Né? Então eu preciso ter essas noções para ter essa percepção. Só que aí vejam, a partir do momento que eu entendo qual é aquele tempo verbal, por exemplo, eu reconheci o will, eu sei que o will é futuro, ok, né? Agora eu preciso entender qual é a lógica que ele está me passando. Aí vem a nossa segunda perguntinha, que é exatamente o when, né? Para a gente entender quando, em qual situação eu vou utilizar aquele tempo verbal. Ou seja, eu preciso identificá-lo para depois entender qual é a mensagem temporal, ou enfim, que ele está me transmitindo ali. E aí a gente começa do começo, basicamente, né? Vamos começar do presente. Mas eu não vou trabalhar com vocês especificamente determinados assuntos ou determinados pormenores que não aparecem nas nossas provas. Eu vou trabalhar com vocês exatamente o que é cobrado por nós. E o que é cobrado por nós, né? Primeiramente, a gente não pode fugir da identificação desse tempo verbal. A gente não pode fugir disso. Então, o simple present, ele vai ser utilizado basicamente com sujeito mais um verbo no infinitivo sem o to e o nosso complemento. O que é esse verbo no infinitivo sem o to, basicamente, né? O infinitivo da língua portuguesa, nós temos basicamente três conjugações, né? Os finais, três conjugações, a R, a R e R. É isso que faz o verbo ficar no infinitivo na língua portuguesa. O verbo no infinitivo é exatamente aquela situação do verbo que não foi modificado, ele não foi conjugado ainda. No caso da língua inglesa, nós temos o infinitivo também, só que esse infinitivo ele vai ser formado pelo to antes do verbo. Então, quando você pensar em português jogar, então você tem que ter o to na frente do verbo nesse caso. Quando a gente está falando do simple present, ele não vai aparecer. Ele vai aparecer só o verbo puro, né? Simples, ó. I love my son, né? Então, I love, o verbo é to love, basicamente isso, certo? E quando nós temos terceira pessoa do singular, ele recebe o acréscimo do S ou o ES, né? Mas isso não é cobrado necessariamente para a gente. Isso pode ser utilizado para nós identificarmos o verbo, mas não aparece em questões. Já quando chegamos em orações negativas, aí a gente precisa pensar no papel do verbo auxiliar, né? Cada tempo verbal tem o seu próprio auxiliar. O tempo verbal do simple present vai ter como auxiliar o nosso querido do. Só que o do, ele termina em o.
E na terceira pessoa do singular, verbos que terminam em O, com he, she ou it, eles recebem um acréscimo do ES. Então, nesse caso, nós teremos o uso do does, o does not. Lembrem que o verbo to be, ele não é utilizado com esses verbos auxiliares, porque o verbo to be, ele mesmo vai para a negativa, né? Os verbos to be e os verbos modais, os modal verbs, que a gente também ainda vai estudar aqui, certo? Então, veja só, na negativa, a gente utiliza do ou das para negar, né? Basicamente, o das com he, she ou it. E na interrogativa, a gente só coloca isso antes do verbo, só coloca o verbo auxiliar antes do sujeito, na verdade, né? Do you like math? Do antes do sujeito. Então, para que eu possa identificar esse tempo verbal, é da maneira mais tranquila. Só que existem outros elementos que também são importantes para que a gente possa identificar um tempo verbal. Os advérbios de tempo são um deles também, né? Então, veja só, a gente tem advérbios de tempo que estão relacionados diretamente com cada um dos tempos verbais, né? Se você fala do passado, por exemplo, você tem o ontem, que é um advérbio de tempo, que vai estar relacionado diretamente com o passado. No caso do Simple Present, a gente precisa entender que o Simple Present ele vai ser utilizado basicamente para expressar uma ideia de rotina, cotidiano, né? Coisas que você faz cotidianamente, certo? Que você está querendo expressar uma ideia de rotina. E aí é interessante que para expressar isso, nós temos as chamadas frequency words. O que são essas frequency words, né? Como o próprio nome já diz, são palavras de frequência. E essas palavras de frequência, justamente por representarem frequência, elas vão estar representando uma ideia de rotina. Se aquilo acontece frequentemente, é uma rotina. E quais são essas palavras de frequência que nós temos aqui? Ó? Nós temos essas palavrinhas de frequência aqui. Always, que significa sempre. Sometimes, significa às vezes. Often, né? Frequentemente. Rarely e seldom, que são equivalentes, que significam raramente. Usually, usualmente. Never, que significa nunca. Hardly ever, quase nunca. Generally, geralmente, né? Once, uma vez, e twice, duas vezes. Então, é importante entender o quê? Quando a gente encontrar com essas palavrinhas daqui, provavelmente aquele texto vai estar, ou aquela oração vai estar utilizando o Simple Present, certo? Então, veja só, o que é que eu preciso entender basicamente do Simple Present, né? A gente precisa entender que o Simple Present ele vai me expressar essa ideia de rotina e, na maioria das vezes, ela vai estar com essas palavrinhas aqui. Mas ele também tem outra situação de uso. O Simple Present ele também vai ser utilizado para aquilo que a gente chama de verdades universais. São situações praticamente imutáveis, leis da natureza, enfim. São situações que dificilmente a gente vai ter uma alteração. Então, por exemplo, se eu falo para vocês que o Brasil é in South America, né, o Brasil está na América do Sul, a gente não tem como modificar isso. Isso é uma verdade universal, né? É uma situação que não muda praticamente, né? Então, as duas situações, para ficar claro para vocês. O que é que a gente precisa saber sobre o Simple Present, né? Sobre o Simple Present, a gente precisa saber que ele vai ser utilizado para passar uma ideia de rotina e ele também vai passar uma ideia de verdades universais, tá? Para sua utilização, ou melhor, para o nosso reconhecimento textual, ele vai ser utilizado como um verbo no infinitivo sem to, como aqui, ó, I love my son. É só o verbo no infinitivo sem to. Só que na terceira pessoa do singular, a gente acrescenta S ou SS se forem palavras terminadas com essas letrinhas aqui. Além disso, nós temos o verbo to be, né? Quem diria falarmos do verbo to be? Mas temos ele. E o verbo to be, ele é um verbo interessante. A gente precisa entender uma coisa específica do verbo to be. Ele é um verbo forte. E o que é que significa dizer que ele é um verbo forte? Significa dizer, basicamente, que ele não precisa de auxiliares, ele não precisa de auxílio, né? Ele não precisa nem do, nem do das. Ele mesmo faz o papel da interrogação e da negação.
Bom, vejam só, eu não vou responder especificamente agora algumas questões com vocês, porque a gente vai fazer uns comparativos agora, né? A gente vai fazer um comparativo com um outro presente. Porque veja só, se eu tenho um presente simples e um presente continuous ou progressive, que vocês podem achá-lo como progressive aí, certo? A gente precisa entender, bom, vamos lá, se eu tenho dois presentes, é porque eu preciso saber basicamente qual é a diferença entre eles. Se eles fossem iguais, eu não teria dois, né? Então, qual é a outra possibilidade de percepção que nós podemos ter sobre o presente? Se um está me falando de uma rotina cotidiana e verdades universais, o outro vai me falar do momento, né? Daquele momento em que estamos. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: a língua inglesa, ela é uma língua muito racional, né? Ela é uma língua que ela tem algumas lógicas, basicamente. E eu gosto de dizer que a nossa gramática ela tem uma lógica racional. A nossa gramática que eu estou dizendo é a nossa da língua inglesa, certo? E aí a gente precisa entender, ó, toda vez que vocês encontrarem uma palavra como continuous ou progressive que estiver se relacionando a um verbo, a gente já pode ter duas certezas. A primeira certeza que nós temos é basicamente que ela vai estar se referindo a uma ação em desenvolvimento. O que é que significa falar em uma ação em desenvolvimento? Ela está acontecendo, né? No caso do presente, certo? A gente vai falar de uma ação em desenvolvimento no presente, né? No caso da gente falar, por exemplo, do passado, a gente vai estar falando de uma ação em desenvolvimento no passado, né? Então, na realidade, ela vai estar sempre se referindo a uma ação em desenvolvimento. E o segundo tópico que a gente tem que saber é que, obrigatoriamente, ela será formada pelo verbo to be mais o nosso querido ing, certo? O to be mais o gerúndio. Então, obrigatoriamente, você sabe que essa vai ser a estrutura básica do nosso tempo verbal. A locução básica do nosso tempo verbal, né? A gente já vê aqui, ó, que ele vai ser obrigatoriamente o to be mais um verbo no gerúndio. O verbo no gerúndio é exatamente o nosso ing. Então, vejam só, o que é importante a gente pensar nesse caso daqui? Que o to be, ele também vai estar no presente, afinal, estamos falando de um present continuous. Se for um verbo no past continuous, a gente vai estar falando de um verbo to be no passado. Então, ó, para a gente entender claramente aqui, eu tenho um to be mais o ing, certo? E a gente sabe muito bem que esse verbo to be, ele é um verbo forte, que a gente acabou de ver isso aqui, ó. Ele é um verbo forte. E o que é que significa dizer que ele é um verbo forte? Que ele não precisa de auxiliar. Então, quem é que vai fazer o papel de verbo auxiliar em toda oração do continuous? Exatamente o verbo to be. Independente se for presente, passado, futuro, enfim. Quer dizer, futuro não, porque vai ser o will, né? Falaremos sobre ele depois. Mas, nesse caso, independente de ser presente ou passado, né, o verbo to be vai ser exatamente o nosso auxiliar aqui, né? Então, vamos lá. O que é que significa dizer que ele é auxiliar? Que ele vai para a negativa e que ele também vai para a interrogativa. Mas a gente precisa entender o seguinte. Beleza, professor, eu já identifiquei que o verbo to be está no presente, eu já identifiquei que ele está seguido por um verbo no gerúndio, agora eu preciso saber qual é a ideia que esse verbo, ou que essa oração está me passando, né? Qual é o sentido que ela quer estabelecer na minha interpretação textual. Então, ela pode passar dois sentidos, só que todos eles vão estar relacionados a uma ideia temporária. Veja só, aqui nós temos uma ideia permanente, ela é uma rotina, ela vem acontecendo permanentemente na sua vida. Quando a gente está falando do continuous, a gente está falando de uma situação temporária, certo? Ela é uma situação temporária. O que é que ela acontece aqui? A gente vai falar de uma ação em desenvolvimento no momento da fala. Quando você estiver falando, você vai estar se referindo àquela situação. Ó. We are having class right now. I'm recording classes right now.
certo? Eu estou gravando aulas agora. I'm recording classes right now. Então, nesse caso, a gente vai utilizar, né, o present continuous. E aí, eu já chamo a atenção de vocês para a palavrinha now. Por quê? Porque a palavrinha now, ela vai representar para a gente, de certa forma, a declaração, o advérbio de tempo que vai me representar aquele presente continuous, né? Se é agora, então ele vai me representar uma ação em desenvolvimento naquele momento que eu estou falando. Mas nós também temos uma outra situação. Essa outra situação, ela vai se referir basicamente, certo, a uma situação temporária, mas não naquele momento. Veja só. A gente até costuma falar isso na língua portuguesa, né? Você fala assim no português: rapaz, eu tô lendo um livro muito bom, viu? Eu tô lendo. Eu tô lendo agora? Não, mas eu tô falando de uma situação temporária, certo? Então, nesse caso daí, a gente vai utilizar também o present continuous, né? Então, nós temos essas duas situações. Situações temporárias que podem ser no momento da fala ou apenas um período, né? E na constatação, na estruturação desse tempo verbal, a gente vai ter o verbo to be mais o gerúndio. Bom, é importante a gente, só para fechar essa ideia, que o simple present, uma ideia permanente, e o present continuous, uma ideia temporária. E a gente precisa levar essa lógica que a gente acabou de trabalhar quando a gente chega no passado. Porque quando a gente chega no passado, a gente também vai ter um simple past e o nosso querido também past continuous, ou o past progressive. Então é basicamente a mesma lógica, tá? O simple past vai me falar sobre uma situação factual, pontual, que aconteceu no passado. Basicamente, uma ação que ocorreu no passado e ponto. Ao passo que o past continuous vai me falar sobre uma ação que estava ocorrendo no passado. Você vai falar sobre uma ação que estava se desenvolvendo. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar isso de uma forma mais tranquila, né? Para não ficar com atropelos. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está falando do simple past é que para reconhecer esse tempo verbal eu preciso reconhecer o verbo no passado, né? Qual é e como é que vai ser utilizado esse verbo no passado? Bom, aí temos duas formas, tá? Primeiro, nós temos aqueles chamados verbos regulares, que vocês já conhecem muito bem, que são finalizados com ed, que possuem um ed como sufixo, né? Esse é o mais famoso de todos e é o que vocês adoram. Mas temos outra situação, porque nós temos também aqueles que são chamados de irregulares, e esses a gente não tem regra específica. Esse a gente não tem como dizer como é que ele é formado, por que ele é formado. Esse aí não existe. Tanto é que ele é irregular. Nós não temos uma regularidade na sua irregularidade, né? Bom, mas vamos lá, para a gente entender bem o que é que eu quero dizer aqui para vocês. Esses verbos irregulares, a gente precisa, assim, de fato, dar uma olhadinha mais criteriosa, uma olhadinha mais carinhosa nessa listinha daqui, que vocês vão receber, obviamente, porque vai estar nessa apostila, certo? Aliás, vocês já devem ter recebido, né? Na realidade. Então, o que acontece é o seguinte: o simple past, nós vamos poder identificá-lo ou por um verbo irregular com o ed, e aí é muito importante a gente chamar a atenção, porque o ed nem sempre ele vai representar um verbo no passado, tá? O ed também pode representar um verbo no particípio, que aí ele vai ser igual ao passado, certo? Mas o ed também pode representar um adjetivo. E quando ele representa um adjetivo, tá? Ele pode sim ser utilizado nas orações e confundir a cabeça de vocês. Então é importante perceber se ele está sendo utilizado ou antes de um verbo de ligação, ou depois de um verbo de ligação, ou antes de um substantivo. Se for verbo de ligação ou substantivo, né, antes de um verbo de ligação e depois de um substantivo, nesse caso ele vai estar fazendo o papel de adjetivo, tá? Mas vamos lá. Então vejam, se eu já entendi que eu vou reconhecê-los ou pelo ed ou pela própria percepção do verbo no passado,
certo? Existe também uma outra forma, como a gente já falou. Lembrem dos advérbios, ok? E temos alguns advérbios que podem aparecer aqui mostrando isso. Por exemplo, olha, advérbios que vão representar o passado. Nós temos a palavra, como eu já comentei com vocês, yesterday, que ela representa ontem, né? Nós temos a palavra last, que quando eu me refiro a last, eu estou me dizendo ao último, mas último o quê? Last month, último mês. Last year, último ano. Last weekend, último final de semana. Enfim, né? E nós temos a palavrinha ago. A palavrinha ago, ela representa exatamente a ideia de passado. Quando eu falo para vocês assim, ó, 1 year ago, eu tô falando para vocês de um ano atrás. 1 year ago, um ano atrás. Então, veja, é diferente se eu falo 1 year ago e last year. Porque se eu falo 1 year ago, eu vou estar falando exatamente na data de hoje, só que no ano passado, né? No ano passado. Quando eu falo last year, eu posso estar me referindo, inclusive, a dezembro do ano passado, porque dezembro ainda é o ano passado, é last year, né? Então, não necessariamente representa um ano inteiro, como o ago vai representar. Bom, mas vamos lá. Existe também outra forma da gente reconhecer ele, o simple past, que é principalmente nas orações negativas e interrogativas, quando aparece o nosso querido auxiliar, que é o did, que, como eu também já comentei com vocês, independente de você encontrar o did numa oração, se você vê-lo, você já pode ter a certeza que aquela oração está no passado, né? Basicamente. Porque na oração afirmativa ele pode ser utilizado e na negativa e na interrogativa como verbo auxiliar, justamente do nosso passado. A gente só precisa entender que did not, né? Quando o did aparece, o verbo principal ele vai para o infinitivo. Então, quando o did aparece, o verbo fica, ó, como se estivesse no simple present, mas ele não vai estar, porque tem um did aqui na frente, certo? Então, veja, aqui eu falaria, ó, she went to the park. Went é o passado do verbo go. Só que nesse caso, na negativa, ele fica she didn't go, porque eu coloquei o didn't, então eu tive que tirar o went e voltar com o go. Bom, eu acho que ficou claro aí para vocês por enquanto. A gente só precisa entender agora que a nossa relação com o Simple Past, ela vai se referir a uma ação, certo? Que ocorreu e acabou no passado. Como assim, professor? Ocorreu e acabou. Exatamente. Ela vai passar uma ideia de ação acabada. Ela começou e acabou no passado. Só que quando você está se referindo ao Simple Past, é importante a gente pensar que ele vai estar se referindo basicamente a um fato. Você quer apenas citar que a ação aconteceu. Eu fui ao shopping ontem. Pronto, acabou. Eu não quero estar falando mais nada, eu só quero dizer que eu fui ao shopping ontem. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos também o querido e famoso past continuous, ou past progressive. E quando a gente fala de um past continuous ou de um past progressive, a gente está falando, lembra do quê? De uma ação em desenvolvimento. Só que nesse caso, eu estou falando de uma ação em desenvolvimento no passado, certo? E aí é importante a gente pensar. Primeiro, é importante a gente pensar que se ele é um past continuous ou um past progressive, ele vai ter basicamente aquela mesma estrutura. To be com o ing, só que nesse caso o to be vai estar no passado. Então nós teremos o was ou were mais o verbo no gerúndio, que é o ing, né? Então a única diferença básica do past continuous para o present continuous vai ser o verbo to be. Em um ele vai estar no presente, no outro ele vai estar no passado. Mas isso é na estrutura do verbo, porque quando a gente falar, por exemplo, de como a oração, ou o sentido da oração, aí a gente vai ver uma diferença. Bom, mas vamos lá. Para vocês entenderem, ó, quando a gente fala de um past continuous ou de um past progressive, eu vou me referir a uma ação que estava em desenvolvimento no passado, pronto e acabou, né?
Professor, como é que eu vou identificar essa diferença aí em relação ao Simple Past? Porque, veja, o Simple Past eu posso falar para vocês assim, ó. I went to the shopping mall yesterday. Pronto, fui e acabou. Né? Eu fui ao shopping ontem. Só que tem um porém. O Past Continuous ou Past Progressive, ele vai descrever o momento em que a ação estava acontecendo. Que fique muito bem claro para vocês não se confundirem. O Continuous, o Past Continuous não representa uma ação que está chegando até o presente. Não é isso. Isso é o Present Perfect. Ok? O Past Continuous começou e terminou no passado. Ela começou e terminou no passado. Bom, então vejam só, se ela começou e terminou no passado, a gente vai descrever o momento em que ela estava acontecendo, se desenvolvendo. Eu posso pegar a mesma oração. Eu posso falar para vocês assim, ó. I was going to the shopping mall. Só que quando eu falo para vocês I was going to the shopping mall, ela não fica com sentido. Então, na maioria das vezes, a gente vai precisar estabelecer uma outra oração, que vai ter uma relação de subordinação, né? Então, a gente vai estabelecer uma outra oração com determinados conectivos. E esses conectivos serão ou when, para descrever uma ação que estava ocorrendo quando outra aconteceu, certo? Ou o while, que vai passar uma ideia de duas ações acontecendo concomitantemente. Então, prestem atenção. Na maioria das vezes, o past continuous vai aparecer em orações subordinadas. Olha o exemplo aqui, ó. My sister was sleeping. Primeira oração. Mas se eu falo para você só que a minha irmã estava dormindo, fica sem sentido. Você não tem um referencial temporal. Mas se você fala, she was sleeping yesterday at 8 o'clock, ok, tem um sentido. Mas se eu falo só, she was sleeping, não tem. Aí eu vou utilizar a conjunção para poder fazer essa conexão. My sister was sleeping when my father woke her up. Ou seja, quando o meu pai a acordou. Então, nesse caso daqui, eu estou estabelecendo uma relação de uma ação que estava acontecendo quando outra veio e aconteceu. O que não quer dizer que precisa acabar com a ação, né? No segundo caso, ó, my mother was cleaning the house while I was washing the dishes. Então, nesse caso daqui, eu estou falando de duas ações que estão acontecendo concomitantemente. Bom, vejam só, eu acabei extrapolando um pouquinho o meu tempo, mas na próxima semana a gente vai terminar as orações, os tempos verbais, tá? E também vamos resolver os exercícios referentes a essa apostila. Ok? Valeu, galerinha. Um beijo, um abraço e até mais.